Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz a todos. Eu sei que não vai ter quase ninguém online aqui, né, a madrugada aí, mas aí cheguei para trazer a leitura do 12º capítulo do livro Divórcio e Novo Casamento do Reverendo Dutty. Eu sei que há muitas vozes, meus irmãos e irmãs, nesses assuntos difíceis, que pessoas, muitas vezes, até pastores famosos, estive ali olhando algumas falas do pastor Osiel Gomes, um pastor muito conceituado e muito respeitado, conceituado e respeitado são sinônimos, mas aí eu vi algumas falhas na fala dele, porque ele está com a igreja cheia, ele está com o público muito volumoso, né? E aí o tempo também fica curto para ele comentar, e aí ele leva ao público esses assuntos bastante cortados, né? Muito cortados, e não entra em profundo sobre o tema. Até porque são temas que devem ser estudados, não devem ser pregados. Não são temas de pregação. Casamento, divórcio, novo casamento, são temas de você tomar em estudo, porque quando falo em casamento, falamos em questão cultural, falamos em questão voltada para a questão bíblica, dentro do contexto do passado e do presente. Nunca se deve falar de um assunto, quando se fala em questão social, por exemplo, o casamento é uma questão social, precisamos ver lá no Antigo Testamento como era o casamento. Ninguém hoje, em sã consciência, vai defender que o casamento de hoje é o mesmo do antigamente. Antigamente, o noivo só conhecia a moça na noite no dia de núpcias, né? Então, hoje não existe esse tipo de casamento. Não existe. Então, já é uma questão que você deve levar a sério. Casamento, o povo só casava mais para a procriação. Existia o levirato, dentro do conceito judaico, ainda existe entre os judeus ortodoxos. O levirato era o irmão possuía a mulher do seu irmão quando esse morria sem gerar filhos. Então, assim, isso não existe para a nossa cultura. Isso é uma cultura judaica. Mesmo Deus estabelecendo isso lá no Antigo Testamento, mesmo antes da lei, né, para aqueles que, por exemplo, se apoiam nessa afirmação, questão de apedrejamento. Antes da lei de Moisés, existe o apedrejamento para a mulher adúltera, antes da lei de Moisés, e nem por isso o povo quer sustentar o levirato. Né? O levirato foi uma regra que foi Deus que deu antes da lei de Moisés. Na lei de Moisés, Deus apenas formulou o concubinato. Isso tudo eu falei no seminário sobre casamento, divórcio e novo casamento. Então, pincelar esses assuntos e determinar esses assuntos em pregação, isso é inadmissível. Então, tenho muito respeito, né, pelo pastor Osiel Gomes, é um homem de Deus. Agora, esses assuntos eles não devem ser tratados diretamente numa pregação, porque não tem tempo. Então, quando a gente fala de divórcio, querendo condenar, quando a gente fala em casamento, querendo condenar o divórcio, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque o divórcio também foi uma instituição divina, foi uma ordem divina. Né? E aí, para a gente saber se isso é ou não verdadeiro, se tratar de uma ordem divina, a gente precisa ler Deuteronômio 23 até chegar no capítulo 24. Porque lá o texto vai dizer claramente, e Deus continuou ordenando a Moisés. Ou seja, se foi Deus que ordenou a Moisés, então ele não é uma instituição de Moisés, é uma instituição divina. Agora, quantas questões, né, nós sabemos que lá no Antigo Testamento não havia divórcio para casos de adultério, não havia. Isso é uma loucura você afirmar isso, porque no caso do adultério, lá no Antigo Testamento, era o apedrejamento para a mulher ou para o homem. Se o homem fosse apoiado na cama de uma mulher casada, ele seria apedrejado, ele e ela. Então não havia causa para divórcio, né, na questão da traição no Antigo Testamento. Essa coisa indecente que aparece lá,
não se trata de prostituição, porque na prostituição o homem não podia despedir sua mulher. Como é que vai despedir uma mulher que foi apedrejada? Pelo amor de Deus. É uma falta de noção. Então vamos para o Novo Testamento. Jesus, usando nas palavras, eu já falei isso no livro, eu quero dar apenas uma pincelada rápida aqui, porque eu já falei. Se você quiser ver o que eu falei, vamos ver no nosso canal, né, o meu canal, que é o que você pode consultar a qualquer momento, @presbítero Nunes, live série Estudos Bíblicos, YouTube. Então, é isso. No livro de Marcos, capítulo 10, o texto é claro. O texto diz assim: tanto o homem quanto a mulher que repudiar o marido ou a esposa, aí, no livro de Mateus, não tem a expressão o homem ou a mulher, não. Mas no livro de Marcos, diz que tanto o homem quanto a mulher que repudiar, a não ser em caso de adultério, Marcos não tem essa questão, né? A regra de exceção só Mateus registra, nos capítulos 5:32 e capítulo 19, verso 9. Mas no livro de Marcos diz: se o homem repudiar a sua mulher, ou a mulher repudiar o seu marido, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, a gente está falando num livro que foi escrito quase 60 anos depois de Cristo. Ou seja, aquelas palavras que Jesus falou ressoou, e o evangelista escreveu aproximadamente 50 ou 60 anos. Quando acontece isso, nós temos um distanciamento. O que é isso, um distanciamento? Naquele período no qual ele escreveu, já não existia mais a pena de morte para as mulheres ou para os adultos. Vamos lá arredondar isso. Os judeus já não mais praticavam a pena de morte. Por quê? Porque quando alguém traía o seu marido ou a sua esposa, era apedrejado. Então, não faz sentido afirmar que o divórcio era dado por causa do adultério. Não, o divórcio, naquele período do Antigo Testamento, não existia divórcio no caso de adultério. Por quê? Porque um dos dois morria. A parte culpada geralmente morria apedrejada. Somente um caso, né, que foi o caso de Davi, que Deus perdoou. Então hoje eu trago a leitura, já consumi aí 8 minutos, mas aí eu vou fazer essa gravação desse capítulo 12. O capítulo 12 ele traz a posição dos pais da igreja com relação ao divórcio e novo casamento. Eu acho interessante, nós ouvimos autoridades. O que são autoridades? São pessoas que pensavam sobre o tema um pouco depois, na verdade, das expressões, da escritura, né? Nós estamos há mais de 2000 anos do texto e nós vamos precisar de pessoas que estavam mais próximas do texto. E esses homens, os pais da igreja, tanto os pais latinos quanto os pais orientais, que é os ocidentais e os orientais, certo? Os orientais é aqueles lá do berço, lá da época do lugar onde Jesus andou, do lugar onde Paulo andou. E aí nós precisamos ouvir tanto a voz destes, quanto a voz dos ocidentais, que é a Europa, que é ali o berço, a Roma, por exemplo, que entrou também na questão da igreja, tá certo? Então vamos lá. Capítulo 12. Vou fazer uma leitura corrida, uma leitura do texto. E algumas vezes eu vou fazer algum comentário, como nos outros capítulos, certo? Esse é o capítulo 12, a posição dos pais da igreja com relação ao divórcio e o novo casamento. Vamos ver o que esses homens disseram. Alguns intérpretes que defendem a indissolubilidade do casamento afirmam que não existem evidências de que os pais da igreja crescem que a lei do divórcio, expressa no Novo Testamento, permitisse um novo casamento. Alegam que durante os primeiros 500 anos da igreja cristã, todos os pais se achavam de seu lado na questão do divórcio. Esses são aqueles que defendem a indissolubilidade. Esses que acreditam na indissolubilidade do casamento, que a mulher pode estar ligada a um prostituto, a mulher pode estar ligada a um maníaco sexual,
a um criminoso e mesmo assim ela tem que ficar casada com ele. Mesmo que ele deixe ela, que vá para possuir outras mulheres. Isso, gente, pelo amor de Deus, isso é antibíblico, tá certo? Eu não estou aqui defendendo o casamento, não, o divórcio, não quero defender o divórcio, não quero defender as práticas do divórcio, porque o divórcio é algo muito triste, né? Inclusive eu coloquei aqui na aba da introdução que aqui na nossa capital, João Pessoa, entre o ano 2020 para o ano entre o ano 2021 para o ano 2022, houve um crescimento monstruoso na questão do divórcio. Essa foi uma notícia dada no G1, eu coloquei na introdução, e claro que a gente fica triste, porque são famílias destruídas, são famílias que vão ter um reinício, um marido que vai reiniciar a vida com outra mulher, uma mulher que vai tentar a vida com outro homem, e os filhos sofrem, Quando existe paz, quando há uma compreensão, mas quando existe aquela perseguição, um homem que não aceitou, depois dá uma crise de ressentimento, e o que infelizmente nós temos visto, homens vindo e assassinando as suas ex, por elas não aceitarem o final daquele relacionamento, e isso é, infelizmente, algo que causa dor. Aí, as pessoas, às vezes, no calor do momento, dizem assim, não foi Deus que criou isso, não foi Deus que instituiu o divórcio, mas foi Deus que instituiu o divórcio, foi Deus que instituiu o levirato, foi Deus que instituiu, por exemplo, o concubinato, que permitiu o próprio Jacó. Mas isso é para nós? Não. Graças a Deus não, porque tanto o levirato quanto também o concubinato foram antes da lei de Moisés, mas mesmo assim traziam muito sofrimento. O exemplo disso é o próprio Jacó, que na noite de casamento, ele estava... quem era para ser entregue a ele na noite de casamento era Raquel, e foi entregue Leia. E aí ele teve que conviver com Leia, porque ele já tinha desvirginado ela. Então ele continua. E depois, para achando pouco, porque a Raquel era estéril, depois que ele trabalhou mais 7 anos por Raquel era estéril, ou seja, não tinha capacidade de gerar filhos. E aí ele ficou com a serva dela. Há exemplo também da serva de Leia. E assim por diante, aquilo tudo era concubinato, ou seja, possuir uma moça. E aquela é considerada, veja bem, que não era um caso de prostituição para os judeus. Deus, mesmo que eu estou falando aqui de um caso, de casos que é antes da lei, está ali na linhagem dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, no último patriarca, e ali nós vemos que não era considerado pecado, mas isso causava tristeza, causava rivalidade, causava intriga, que nós vemos ao longo da história da narrativa sobre Jacó, que as mulheres ficavam enciumadas, Qual é a mulher que não vai ficar, Então Deus, no Novo Testamento, mudou tudo. Eu, porém, vos digo, Jesus diz, eu, porém, vos digo, que aquele que deixar sua mulher, a não ser por causa de adultério ou por causa de prostituição, como é a palavra porneia, que aparece em Mateus 5,32, peca. E aquele que casar com a repudiada, ou seja, a repudiada que foi deixada sem uma causa justa, que era o adultério, Então, é outra vez que eu trago isso à tona, porque quando o evangelho está sendo escrito ali, está sendo escrito num período já onde não havia mais pena de morte para os adúlteros. Isso é interessante. Quem ventila esse assunto é o quê? Flávio Joséfos, o grande historiador. Ele chega a dizer que naquele período já não havia mais pena de morte para os adúlteros. Certo? Então, por isso que diz que aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, é uma questão de inferência, Se o marido deixasse a mulher por qualquer motivo, como eles deixavam, apoiando-se na carta de divórcio, que Deus deu a permissão para Moisés ensinar que os maridos podiam despedir a mulher, caso achasse algo indecente nela. Então, isso fica mais provado que a luz do sol, de que
essa questão ela não estava baseada na traição no Antigo Testamento, porque a traição gerava morte, apedrejamento. Já no Novo Testamento, a coisa muda. A coisa muda. Você vê Jesus libertando uma mulher que estava prestes a ser apedrejada, e Jesus recebeu a pergunta no capítulo 8 de João, e disse: mestre, essa mulher foi pega no próprio ato de adultério. E Moisés ensinou que a mulher, olha, não foi Moisés, foi Deus. Foi Deus que instituiu. A pena de morte foi Deus que instituiu para as mulheres e para os homens. Então, Jesus agora se vê, né? Se vê num beco sem saída, vamos lá. Só que ele era o grande Deus, a autoridade, o Emanuel. Então ele vai e diz assim: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus usou a lei da consciência. Não é? Agora, praticamente todas as pessoas, naquele período, possivelmente, né, não é uma afirmação direta do texto, mas dá-se a entender que os judeus captaram a ideia do mestre, de que todos pecavam, tanto a mulher quanto o homem, tanto o novo quanto o velho. Foi isso que Jesus utilizou. E aí começou o barulho das pedras caindo no chão, Jesus escrevendo no chão. Quando Jesus levanta a cabeça, ele pergunta para a mulher: mulher, ninguém te condenou? A mulher disse: não, Senhor. Aí eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Isso é o Deus, o Emanuel, no Novo Testamento, abolindo a pena de morte por adultério. Porque os judeus, eles, além de considerar o casamento algo tão santo, tão sagrado, eles chegavam ao limite em afirmar que eles defendiam isso com unhas e dentes, que tinha que ser apedrejado, porque era uma lei de Moisés, que Deus deu a Moisés. A lei só é de Moisés porque Deus deu a Moisés. E ali Jesus, como grande Senhor e Deus, ele aboliu. Por quê? Porque será que aquilo que Deus falou para Moisés perdeu a força? Não, não é que perdeu a força. É que Deus agora, por meio de Jesus Cristo, usou a lei do amor e a lei da consciência. Por que é que eu condeno o meu irmão que está mentindo? Porque se eu muitas vezes menti. Por que é que eu estou condenando o meu irmão se eu também caio no mesmo pecado que o meu irmão comete? Então é isso. Eu não sou melhor que ninguém, mas Jesus é. Jesus tem autoridade. Jesus tem poder. Então é isso, essa é a diferença. Então no Novo Testamento tudo muda, né? Tudo muda. Mas ele deixa expresso isso aí, certo? A não ser em caso de infidelidade ou imoralidade. Eu prefiro a palavra porneia do grego, que é uma palavra que abrange toda e qualquer imoralidade, tá bom? É isso. Alegam que durante os primeiros 500 anos da igreja cristã, todos os pais se achavam do seu lado. Isso que eu já li e vou repetir. Uma doutrina bíblica não pode ser determinada pelos pais. A autoridade máxima na questão é a palavra de Deus. Muitos dos pais da igreja criam que os 3 textos de exceção, Mateus 5,32, 19, verso 9 e 1 Coríntios 7,15, dão permissão ao divorciado para contrair novo casamento, sem sombra de dúvida. A obra Dictionary of Christ and the Gospel, o Dicionário de Cristo e dos Evangelhos, é um texto de consulta largamente utilizado. Dele eu cito: em todos os períodos da história da doutrina cristã tem havido divergência de opinião dentro da igreja com relação à aplicação prática das palavras de Jesus acerca do adultério, divórcio e novo casamento. Essas divergências tomaram uma forma fixa nos ramos oriental e ocidental da Igreja Católica. O primeiro adota a tese mais branda e permite o novo casamento da parte inocente. O segundo nega-o. Aqui ele está falando que a Igreja oriental, que era a igreja lá em Jerusalém, na região ali, toda a região do Oriente Médio, permitia o novo casamento para um divorciado, que foi a parte inocente na história, aquele que comprovadamente a esposa o traiu. Veja que nós não estamos mais falando em apedrejamento, tá certo?
porque eu trouxe essa informação. A mulher no Antigo Testamento não tem direito de pedir o divórcio. Isso eu tenho que bater na tecla. Todo pregador, todo doutrinador precisa levar ao público essa verdade. A mulher não tinha direito de pedir o divórcio. Além dela sofrer na mão de um homem crápula, de um homem mau, ela não tem o direito de pedir a liberdade. Isso é complicado, certo? Porque o texto de Deuteronômio 24 diz assim: se um homem tomar uma esposa, tomar uma mulher, e ver algo indecente nela, algo indecente, esse algo indecente não é adultério, não é prostituição, não, de jeito nenhum, porque se fosse ela era apedrejada, certo? Era qualquer coisa, segundo o Shammai, segundo os grandes líderes, né? Os grandes mestres, eles diziam assim que isso poderia ser até uma aparência que não agradasse o marido, queimasse a comida, conversar com o homem na rua, até parar para conversar com o homem na rua com muita intimidade, já era um momento adequado para o homem querer divorciar de sua mulher. Isso sim, era um divórcio condenado, porque aí essa carta de divórcio ou carta de repúdio ia proteger quem? A mulher. Porque o cara realmente ia largar a mulher sem sem dar nenhum direito a ela de ela arrumar alguém. E o capítulo 24 diz que se ela for e arrumar um outro homem, e esse outro homem também despedi-la, aí a Bíblia dá a cartada final. Ela não podia voltar para o primeiro. E no capítulo 3 do livro do profeta Jeremias, Deus reenfatiza por meio do profeta. Diz assim, eles dizem, ou seja, quem? Os homens da época. Dizem, se um homem possuir uma mulher, se um homem casar com uma mulher e despedi-la, não é que ela trai ele. Veja bem, isso é muito complicado. Se um homem tomar a mulher e a mulher, né? E ele despedir, tem essa questão, ele despedir lá na frente ela arrumar alguém, porventura ele voltará outra vez para ela, não se encheria a terra de pecado. Então o que estão dizendo aí? Que a mulher trai o marido, ou o marido trai a mulher, e agora volta, fica tudo numa boa. Isso é coisa de cachorro. Isso é coisa de cachorro. E sai com um e com o outro, depois volta com o marido. Isso não existe. No Novo Testamento, Jesus abriu a exceção, certo? Agora, claro, deve haver sim a maneira certa para manter o casamento. Isso é o que é mais importante. O homem cumprindo a sua parte, a mulher cumprindo a dela, o homem respeitando a mulher respeitando o marido, e primeiramente colocando Jesus acima de todas as coisas, colocando Jesus como o guia forte do casamento, aí tudo dá certo. Amém? Vamos lá. Por outro lado, o consenso geral da opinião teológica entre os teólogos da fala inglesa, depois da Reforma, tem se inclinado em direção à posição tomada pelo ramo oriental. Graças a Deus, né? O livro A Companion to the Bible, que é um auxílio no estudo bíblico, é uma nova obra de consulta preparada por 36 teólogos. Ele afirma: a Igreja Oriental consistentemente via no adultério uma causa justa para o divórcio, que permite o novo casamento ao divorciado, e entendia que no Concílio de Trento a Igreja de Roma deixou de condenar a posição oriental nessa questão. Grifo meu, segundo aqui o autor, certo? Os estudiosos da Bíblia conhecem o valor do dicionário, a Patristic Greek Lexicon, ou seja, um léxico grego da patrística, ou seja, dos pais da igreja, que fornecem inúmeras referências para demonstrar como termos bíblicos eram interpretados e congregados ou empregados pelos primeiros pais da igreja. Nessa obra lemos o seguinte: a fornicação era associada com o adultério como causa para o divórcio, após o qual um novo casamento era permissível. Acerca da questão do novo casamento após o divórcio causado por adultério, o comentário de Jamieson, Fawcett e Brown observa o seguinte: a Igreja de Roma diz não, mas as igrejas gregas e protestantes o permitem. Mateus 5,32.
A Igreja Oriental e a maioria dos protestantes afirmam que, no caso excetuado, tanto o marido como a esposa podem contrair novo casamento. Pulpit Commentary. Então, veja que são autoridades no assunto, livros, obras antigas que defendem a posição bíblica do exceto em caso de adultério. Poucas pessoas estão a par dos fatos históricos acerca desta questão do divórcio. Alguns fazem afirmações dogmáticas a respeito sem haver estudado o assunto devidamente. Esse é o problema. Não sabem que os pais orientais, em geral, foram melhores teólogos e achavam-se mais abalizados na matéria do que os ocidentais. Os pais ocidentais eram como um todo, bem inferiores aos orientais na exposição das escrituras. Uma das principais razões disso era seu relativo desconhecimento das línguas originais da Bíblia, Biblical Hermeneutics. Isso é fato. Outro ponto que desqualificava a opinião dos ocidentais quanto aos textos de exceção era sua forte aversão ao casamento. Acreditavam eles que as relações sexuais eram pecaminosas por causa do prazer sensual. As crianças nasciam em pecado como consequência da impureza do ato sexual. É o que os pais latinos, os pais ocidentais acreditavam. Um deles é o Agostinho no começo, tá certo? Depois ele escreveu algo muito importante que nós vamos ver aqui. A mania de celibato que graçou entre os pais ocidentais influenciou seu conceito de que o divórcio era mensa et toro, separação de corpos e bens. Com uma inclinação tão acentuada como poderiam eles ser intérpretes imparciais das exceções de Mateus, acerca da mania de celibato que houve na igreja primitiva e da crença de que as crianças nasciam em pecado por causa da lascívia do ato sexual. Infelizmente, essa mentira, de que as crianças nascem em pecado, isso é uma grande mentira, foi fomentada pelo Agostinho, que criou a expressão limbus infantis, ou seja, que é o limbo, que nem é purgatório e nem é inferno nem é céu. É um espaço onde ficam as crianças que, entre aspas, não foram batizadas, morreram pagãs, É uma tolice mesmo. Foi abolida, essa crença foi abolida pela própria Igreja Católica, parece que numa encíclica papal. Ela rejeitou isso, certo? E agora as crianças que morrem vão direto para o céu, segundo os católicos, certo? Eu não discordo disso, eu acredito que todas as crianças, até a idade que ela não reconheça o pecado, que não tenha consciência do pecado, vai para o céu de fato, realmente. Não tem esse negocinho de ir para um limbo e ao povo lá e virar anjinho. A pessoa rezar até ele virar anjinho, isso é mentira, certo? Então quem criou essa coisa foi Agostinho. Agostinho tem muita coisa boa, mas também tem muita tolice, Ele não era casado, ele era celibatário. E ele influenciou muitas pessoas a dizer que o sexo era algo ilícito, algo imoral, e que não era permitido aos sacerdotes. Infelizmente, isso é uma tolice, porque os maiores líderes, todos eles, com exceção do apóstolo Paulo, Moisés, Pedro, Santo Antônio de Jesus não veio formar família, a família de Jesus é espiritual, os filhos dele somos nós, os filhos de Deus. Ele veio levantar filhos ao Deus eterno. Nós somos os filhos gerados pelo Espírito, de uma natureza espiritual. Então, tudo isso tem a ver com essa questão de propagar no lado ocidental a questão da indissolubilidade do casamento. Então, isso influenciou muito, certo? Vamos continuar aqui. The History of Doctrines, Reinhold Seiberg, The History of Sacerdotal Celibacy and the Christian Church, Henry Lee. A história do celibato sacerdotal da igreja cristã, essa obra é de Henry Lee. Ou seja, se você quiser pesquisar, a influência do celibato influenciou a muitos já não queriam mais casar, e por uma falsa premissa de afirmar que o casamento ou o sexo era algo indecente.
A Enciclopédia Britânica cita a obra History of Human Marriage, de E.A. Westmark, ou seja, a história do casamento humano, como sua fonte de referência na questão do casamento e do divórcio. E em seu livro, Westmark escreve a tese da separação de corpos e bens para a interpretação do divórcio. Escreve que a tese de separação de corpos e bens para a interpretação do divórcio já foi rejeitada, ou seja, não há como sustentar o divórcio somente para separação de corpos e bens, ou seja, a pessoa continua casada. Eu espero que você entenda, porque essa questão de dizer assim, o divórcio só separa os corpos e os bens, a pessoa continua casada, pelo amor de Deus. A palavra apolu, ela dá uma ênfase de separar, de desamarrar, de deixar livre. Era a mesma palavra usada para a libertação de um escravo. Quando um senhor dava uma carta de uma carta de liberdade, ou apolu, né, para um escravo, ele era totalmente livre. Ou seja, ele poderia ir para qualquer senhor poderia adotar aquele escravo e agora ser o senhor dele. Aquele senhor anterior não tinha mais poder sobre ele. Então, a mesma palavra que é usada para essa situação é usada para o casamento, que foi agora terminado com a questão do divórcio. Então, essa tese da indissolubilidade, ela é inaceitável. Tanto ela é ilógica e ela é antibíblica, porque o próprio Jesus deu essa liberdade. Mas não por qualquer motivo, tá certo? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Por quase todos os reformadores ingleses do século XVI, por ser considerada a invenção do Papa, certo? É o que? Essa separação mensa in toros, né, que é a separação de corpos e bens. Ela foi inventada pelo papado romano, e isso não é bíblico, isso não tem na Bíblia. A doutrina canônica de que o casamento é um sacramento e, portanto, indissolúvel, a não ser em caso de morte, também foi rejeitada pelos reformadores. Todos concordam em que o divórcio com liberdade para o cônjuge inocente, meu Deus, não tirei essa palavra, conjunto, casar-se de novo, deve ser concedido em caso de adultério, e a maioria deles considerava um abandono maldoso como uma segunda causa legítima para a dissolução do casamento. Os 5 parágrafos transcritos abaixo foram encontrados para mim pelo Serviço de Pesquisa da Enciclopédia Britânica. Os pesquisadores citam o Dr. T.D. Wussey, que presidiu o Comitê Americano do Novo Testamento para a revisão da versão inglesa da Bíblia de 1871 e 1881, 10 anos de pesquisa. Ele lecionou língua e literatura grega na Universidade de Yale e também presidiu essa universidade de 1846 a 1871. A controvérsia entre os pais da igreja com respeito às causas pelas quais o divórcio poderia ser concedido era constante e sempre havia mudança. A causa universalmente aceita era de adultério por parte da esposa. Apesar da aversão de Jerônimo pelo casamento, ele reconheceu abertamente, como fizeram outros, que casamentos sucessivos, qualquer que fosse o número deles, não eram ilegítimos. Alguns dos pais olham com certa indulgência o novo casamento da parte inocente. Não devemos supor que a opinião da Igreja Ocidental com relação à legitimidade do novo casamento após o divórcio seguia sempre a mesma linha. Os líderes da Igreja, a quem Orígenes faz referência, criam que a parte inocente poderia casar-se de novo, quando o divórcio tinha como causa o adultério da esposa ou do marido. Latânzio parece ter sido da mesma opinião. Assim também pensava o amigo de Agostinho, Polêncio. A mesma coisa foi ensinada por Ambrósio, como foi chamado a que se crê ser Hilário, o diácono. Um documento de 1535, assinado por Lutero, Cruziger, Major e Melancthon, permitia a uma mulher, Melanchthon, essa palavra é meio difícil aqui, permitia a uma mulher de Norderhansen, cujo marido fugira havia vários anos, que se casasse de novo, de acordo com a decisão de Paulo
e com a prática antiga da cristandade, como um caso semelhante que foi citado por Eusébio de Justino e pelo exemplo de Fabiola, Essay on Divorce and Divorce Legislation, ou seja, ensaio sobre o divórcio e a legislação do divórcio. Bem, a esse ponto, né, já chegamos aqui a uma ideia de que os pais, tanto os latinos quanto também os do Oriente, eles recomendavam sim um novo casamento, a parte inocente. E eu já falei, né, aqueles que causaram o mal, aqueles que traíram as suas esposas, ou as suas esposas que traíram seus maridos, eles não estão condenados, né? Não estão perdidos, porque Deus dá o perdão. Se a pessoa pedir perdão, né, e não praticar mais, né, fazer uma mudança de atitude, ele sim perdoa. Agora, não é uma regra para o marido ou a mulher perdoar. Não é uma regra, né, porque automaticamente a prostituição, ela dissolve o casamento, sim. Essa questão de perdoar e voltar é muito complicado, porque nunca é muito difícil dar certo de novo. Fica sem vergonha, né? As pessoas perdem o respeito. É uma coisa que mancha o relacionamento. Eu até vou trazer depois aí uma live falando sobre o ponto principal do casamento, que é o amor. Ninguém casa, é muito difícil. Se a pessoa casar por interesse, nunca vai dar certo. Se a pessoa casar porque achou bonitinho, nunca vai dar certo. Quando ficar feio, vai querer deixar. Então, assim, o casamento é baseado no amor, né? Você vê, é impossível, porque coloca duas pessoas com cabeças diferentes para pensar no seu propósito. Ou seja, o casamento é uma coisa divina. Não é divinalizado, mas é uma ideia divina. A família é uma ideia de Deus. E só existe família entre um homem e uma mulher, né, que gera filhos. Então, assim, vamos lá. A traição é a pior, pelo próprio nome já se diz, né? Betray em inglês, vir por trás, ou seja, pegar sem avisar, né? Então, uma coisa terrível, né? É uma ofensa muito grande. Então, a Bíblia não abre espaço para essa questão de traição. A única vez que o apóstolo Paulo diz que se reconcilie com seu marido, não é na questão da traição. Ele está falando num divórcio, né, dos tribunais, ou seja, que a pessoa vai, ou muitas vezes até se separa por palavras, verbalmente, diz assim, não, eu não quero mais, aí vai para a casa dos pais, ou vai morar sozinho, mas ali naquele intervalo, nem ele nem ela, arruma ninguém. Então não é uma traição, não é uma traição, é um divórcio, é uma separação, a palavra coriz, que é usada lá em 1 Coríntios 7, dá a ideia de divórcio, mas o divórcio do tribunal, aquele divórcio que é um divórcio que não acaba o casamento legalmente. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que fique sem casar ou reconcilie com seu marido. Nesse sentido, que é um divórcio que não houve traição. Mas quando há traição, quando há infidelidade, quando há qualquer imoralidade sexual envolvida, o casamento é desfeito automaticamente. Tá certo? Essa é a questão. Não tem chururu, né? Nem mimimi. Não tem churumelas, como diz eu gosto do autor porque ele vai no ponto da palavra, né? Não tem como fugir. Aqui não tem negocinho de ficar camuflando o assunto, né? O cara é um prostituto, o cara deixa a mulher em casa e vai para todos os lugares. Não, ela não pode pedir o divórcio. Mas se ele disser assim, eu não quero mais viver com você, vai com Deus, né? Vai com Deus, some, me deixa livre. E assim por diante, porque ninguém foi criado para ser escravo. Paulo diz assim, como sabes tu, mulher, salvar teu marido? Tu consegue salvar teu marido? Alguns querem que a mulher salve o marido, esperando por ele, para ele voltar da cadeia, para ele voltar do cabaré, para ele voltar não sei de onde. Não. Se ele desonra ela, né? Se ele desonra ela,
isso já é fato suficiente. Exatamente isso, ok? Vamos lá? Agostinho geralmente é considerado o maior teólogo entre os pais latinos. Durante 15 séculos, 1500 anos, sua influência foi grandemente sentida por todo o mundo da teologia cristã. No início, ele defendeu a tese da proibição do novo casamento, também apoiado pelos monges ocidentais. Mas após toda a vida de estudos e reflexão, começou a ter dúvidas acerca da interpretação dos ocidentais. E depois, Agostinho mudou de opinião e produziu o seu Writ of Doubt, ou seja, escritura de dúvida, admitindo que a exceção de Mateus poderia dar margem a um novo casamento após um divórcio motivado por adultério. Ele escreveu o seguinte, isso aqui é uma escritura do próprio Agostinho, viu? E nas expressões da palavra divina, não está claro se aquele que tem o inquestionável direito de repudiar uma esposa adúltera deve ser considerado adúltero por tomar outra esposa. E até onde entendo, nesse caso, qualquer pessoa pode cometer um engano perdoável. Dean Alford, profundo conhecedor do Novo Testamento, citando a opinião de Agostinho, escreveu o seguinte: nós podemos deixar em dúvida uma questão da qual Agostinho disse ser tão obscura que um erro de qualquer lado seria perdoável. Deixa eu explicar isso aqui. Nós podemos deixar em dúvida uma questão da qual Agostinho disse ser tão obscura que um erro de qualquer lado seria perdoável. Ou seja, seria um erro perdoar o seu parceiro que traiu você continuar com ele ou com ela. Era um erro continuar nisso. E aí o que o Agostinho escreveu, o que Dean Alford aqui ele comenta, certo? Porque na primeira briguinha, no primeiro desentendimento, vai jogar na cara. Por que você não ficou com ela? Por que você não ficou com ele? E assim por diante. Por isso que Jesus disse logo, ó, em caso de adultério, em caso de prostituição, em caso de imoralidade. Se Agostinho tivesse interpretado a questão do divórcio pelas mesmas regras que estabeleceu para a interpretação de outras doutrinas, não teria havido nenhuma dúvida em sua mente. Isso se aplica também a Dean Alford. Posso citar 50 referências de sua obra, de 1942 páginas, nas quais ele insiste em empregar para outras doutrinas os princípios interpretados ou interpretativos exatos que aplicamos à interpretação do divórcio nas Escrituras. Seria lógico empregar tais regras em algumas doutrinas, mas não aplicá-las em todas ou em outras? Claro que não. Aí está vendo 2 pesos e 2 medidas, né? Do jeito que eu interpreto a Bíblia, pela própria Bíblia, eu preciso de estratégia para usar a própria inferência, inferir no texto por meio lógico, não a lógica, certo? Não é o que eu quero, não é o que eu penso, mas o que o texto está querendo dizer. E não disse claramente com as palavras, mas que por meio da inferência você já deduz que aquele texto diz aquilo que você está entendendo. É justo exigir-se que o intérprete seja coerente consigo mesmo, mas é difícil encontrar um que seja. O valor de Calvino como teólogo é reconhecido até pelos anticalvinistas, como eu, sou anticalvinista. Até mesmo seus adversários admitiam que ele era um brilhante teólogo. Calvino ensinou que a proibição de Cristo com relação ao novo casamento não se aplicava ao matrimônio dissolvido pelo adultério. A proibição de Cristo com relação ao novo casamento não se aplicava, ou seja, Jesus não proibiu um novo casamento se este fosse destruído pelo adultério, certo? Vamos ver o que ele diz. Embora Cristo considerasse adúltero o homem que se casasse com uma mulher divorciada, isto se restringia apenas aos casos de divórcio frívolo. É isso que os homens, que os pastores, famosos, que pegam o microfone, que aparecer, devem ensinar. Veja, pega a opinião de homens tarimbados, respeitados. E aqui Calvino ele vai na ferida. Ele diz o seguinte, isso se restringia apenas aos atos de divórcio frívolo ou ilegítimo. Uma esposa adúltera, abre aspas, corta
sua ligação no casamento da mesma forma que um membro apodrecido cai por si mesmo. É responsabilidade do marido purificar seu lado de toda a infâmia. Ao praticar o adultério, ele dissolveu o matrimônio, o marido. E a esposa foi posta em liberdade. Harmony of the Evangelists, ou seja, a harmonia dos evangelistas, ou dos evangelhos. A reforma constituiu para os reformadores um livramento não somente dos pecados de Roma, mas também de sua teologia não escriturística. Os teólogos reformadores unanimemente rejeitaram o preceito romano que proibiu o novo casamento. Martinho Lutero aboliu esta invenção papal e escreveu. Nós estamos falando aqui do pai da reforma. Essas palavras que eu vou ler agora são do pai da reforma. Mas eu me espanto ainda mais do fato de os romanistas não permitirem o novo casamento a um homem separado da esposa por causa de adultério e o obrigarem a permanecer solteiro. Cristo permitiu o divórcio em caso de adultério e não obrigou a ninguém a permanecer solteiro. E Paulo disse preferir que nós casássemos, a que vivêssemos abrasados, e parece disposto a conceder que o homem se case com outra mulher no lugar daquela que o repudiou. Reformations, writings ou writings of the Martin Luther, ou seja, escrituras reformadas, escrituras da reforma de Martin Lutero. Isso corrobora a afirmação de Lutero no sermão acerca do casamento, pronunciado em Wittenberg em 1525, de que Mateus 19, verso 9 é um texto direto, claro e simples. Melanchthon foi outro teólogo e reformador que rejeitou a preceituação papista da indissolubilidade. Ele teve papel preponderante na formulação doutrinária do período da Reforma. Foi superior a Lutero como teólogo escolástico e este o respeitava profundamente. A Igreja Católica Romana trata os textos relativos ao divórcio a seu bel prazer. Às vezes estes textos significam indissolução e às vezes não. Os pesquisadores da Enciclopédia Britânica também dizem o seguinte: mesmo estando sob as regras mais restritivas da Igreja Católica Romana, que não permitia o divórcio, alguns encontraram uma forma de escape. Determinou-se que o casamento era indissolúvel desde que tivesse sido contratado e consumado por meios válidos. Tudo dependia então da interpretação do vocábulo válido. Desse modo, embora o divórcio não fosse permitido, concedia-se o direito de anular-se o casamento, e esta prática se tornou tão universal e frequente que podemos encontrar até 17 razões pelas quais um casamento poderia ser anulado, embora ao mesmo tempo se mantenha inata sua aparência de indissolubilidade, intacta. Esta informação foi obtida de sua verbete sobre o divórcio. Melanchthon, escreveu sobre esse assunto, certo? Encontrei a seguinte declaração na obra de Philip Schaff, Creeds of Christendom, Crenças da Cristandade. Pela lei da natureza, o laço conjugal não é indissolúvel. Quem afirmou isso? Os erros sílabos papal. Parece-me, entanto, que o arcebispo de Cantuária opera nos dois sentidos. Anteriormente já mencionamos sua opinião favorável à dissolução do matrimônio e novo casamento com base no texto de 1 Coríntios 7,15. Agora vejamos mais esta. Quero dizer francamente que, em alguns dos casos em que um primeiro casamento um segundo casamento tem sido abundantemente abençoado, segundo todos os testes da presença do Espírito Santo que podemos reconhecer. Por esta razão, não me considero em condições de proibir as boas pessoas que recorrem a mim pedindo conselhos de que tentem um segundo casamento. Grifo do autor. Problems of Marriage and Divorce, ou seja, problemas sobre casamento e divórcio. O adultério e a fornicação implicam a dissolução do casamento.
e a parte inocente tem o direito de casar-se com outro, como faria se o ofensor estivesse morto. Confissão de Westminster, The Creeds of Christendom. A existência dessa especificação, exceto em caso de adultério, no livro de Mateus, indica que na igreja primitiva era permitida a parte inocente casar-se de novo. Dictionary of the Apostolic Church, dicionário da Igreja Apostólica. Muitas denominações protestantes, embora esposando o conceito de santidade do casamento como a unidade básica da sociedade, seguiram os reformadores no que diz respeito à dissolução do casamento e novas núpcias em caso de adultério comprovado. Vê a Enciclopédia Britânica. John Wesley, professor de teologia, de lógica e fundador da Igreja Metodista, escreveu o seguinte: será adultério para qualquer homem casar-se de novo, a não ser que o divórcio tenha sido motivado por adultério. Somente neste caso não existe qualquer passagem da Bíblia que o proíba de casar-se de novo. A Compound of Wesley Theology. A Compound of Wesley Theology, ou seja, um compêndio de teologia wesleyana. E aqui está o testemunho de Charles Spurgeon. O casamento é para toda a vida e não pode ser rompido a não ser pela prática do grande crime que corta esse laço. A mulher divorciada por qualquer motivo que não adultério, se casar de novo, comete adultério perante Deus. A fornicação torna o ofensor possível de um divórcio justo e legítimo, pois em si ela já constitui um rompimento prático do laço conjugal. Em caso de fornicação, mediante provas claras, o laço pode ser rompido. As pessoas que se casam estão perante Deus casadas para o resto da vida, com apenas uma exceção: a do adultério comprovado. Foi o que escreveu Spurgeon's Popular Exposition of Matthew, ou seja, exposição popular sobre Mateus. A exposição popular de Spurgeon sobre o Evangelho de Mateus. Concluímos então que estão errados aqueles que afirmam que nos primeiros 5 séculos da igreja cristã nenhum dos pais permitia novo casamento após o divórcio por adultério. Então eu gosto desse autor porque ele mostra realmente a opinião lá, né? Não adianta você chegar na mídia e dizer assim, e é isso, você mostra provas. Aqui o autor mostrou que durante os 500 anos da reforma, tanto pós-reforma quanto antes, que é os pais orientais, ali dos primeiros séculos, século I, segundo e terceiro século, realmente mostraram o contrário, mostraram que a igreja permitisse um novo casamento à pessoa que sofreu uma traição, que sofreu um abuso no que concerne a questão da imoralidade sexual. Tá bem? Então vamos lá. Concluímos então que estão errados aqueles que afirmam que nos primeiros 5 séculos da igreja cristã nenhum dos pais permitia um novo casamento após o divórcio por adultério. Desde os bispos que Orígenes menciona no 3º século, durante a Idade Média, até Lutero, Calvino, Wesley e Spurgeon, uma longa e importante lista de nomes dos grandes homens de cristandade cria que o divórcio motivado pela infidelidade dissolvia o casamento e concedia às partes interessadas o direito de um novo casamento. Amém? Então vamos lá, 54 minutos já de vídeo. Deus os abençoe. Eu estarei trazendo aqui o capítulo 13, penúltimo capítulo, né? Vai ficar faltando só um, depois desse que eu vou ler, possivelmente nesse sábado eu estarei lendo. Vou ver se eu consigo um tempinho ali em casa e vou trazer a leitura desse penúltimo capítulo, para que no capítulo 14, né, que é o resumo, né, o resumo do livro praticamente, e esse 13, que será o próximo capítulo lido, é réplicas às objeções, ou seja, aqui o autor vai estar respondendo às objeções que aqueles que acreditam que o casamento é indissolúvel, que só termina com a morte, né? Tem um grupo aí que defende isso, não aceita as regras de exceção que Jesus estabeleceu. Então ele vai trazer aqui diretamente as réplicas a essas objeções. Um forte abraço, Deus os abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos os pastores, meus amigos, pastor João Batista, pastor William, pastor
Adonias Nunes, meu irmão, um abraço a vocês, um abraço a todos vocês, né? Ao meu amigo, todos vocês que são no nosso Facebook, e esse vídeo, essa live vai estar disponível no canal @presbítero Nunes Lives, série Estudos Bíblicos, certo? Não fique sem entender, né, esse assunto tão necessário aos dirigentes de congregações, aos pastores, aos líderes em geral, pois muita gente chega perguntando, muita gente chega, né, pedindo uma resposta, e é preciso dar uma resposta cabível, ou seja, nós não podemos condenar ninguém a viver sozinho ou com alguém que lhe maltrata, porque se aquela pessoa já cometeu um pecado sexual, essa pessoa você já deve estar livre, com certeza, tá certo? Porque Deus não nos chamou para ser escravo, Deus nos chamou para sermos livres. Deus abençoe em nome de Jesus.